Olá, meu nome é Tamires e hoje nós vamos falar sobre a Rota Panorâmica. A Rota Panorâmica, ou Panorama Route, é uma rota na África do Sul que segue o Blythe River Canyon, que é o terceiro maior canyon do mundo. Essa rota ela possui diversas atrações naturais, como vistas espetaculares, cachoeiras e cavernas, como a Sudwala Caves, que nós fomos em outro dia e já tem vídeo aqui no canal. Nós tiramos um dia para fazer a rota panorâmica e o nosso ponto de partida foi a cidade de Nelspruit, ou seja, a gente saiu, passou o dia fazendo a rota e voltou para a cidade. Se eu fosse fazer a viagem hoje, eu não escolheria Nelspruit como a nossa base, porque ela acaba sendo um pouco longe. Eu escolheria a cidade de Hazyville, que fica um pouco mais acima e ficaria mais próxima, tanto do Parque Kruger, quanto das atrações da Rota Panorâmica. Nós fizemos a rota num sábado, então o movimento nas estradas ele não estava muito grande, e a maioria das estradas são simples, elas não são duplicadas, mas elas estão em boas condições para dirigir. Nós não pegamos muito movimento, talvez por ser um final de semana. Como existem muitas atrações nessa rota, é importante já ter um planejamento de quais locais você vai querer conhecer. Nós acabamos conhecendo dois. O primeiro deles foi um passeio de barco pelo rio Blythe, o Blythe River, que dá nome ao canyon. Esse passeio de barco, ele precisa ser agendado com antecedência, mas não precisa ser de muitos dias. A gente reservou quando a gente chegou em Nelspruit, e mesmo sendo um sábado, que costuma ser um dia em que tem maior movimento, a gente conseguiu ali com 2 dias de antecedência reservar e fazer o nosso agendamento. O passeio ele passa por paisagens naturais muito bonitas, entre elas a Tree Rondeaus, que é uma das atrações também da Rota Panorâmica. Ali a gente consegue ter uma visão dela um pouco diferente, vendo ela de baixo. Outra formação interessante que a gente vê, por exemplo, nesse passeio, é uma cachoeira que quando a gente foi estava seco, porque era uma época de seca, mas ela forma uma cara muito estranha, parece uma cara de um bicho mal assombrado, assim, na encosta de um morro. E quando tem água, quando tá com a cachoeira, parece que esse animal, esse monstro, ele tá chorando. É uma formação bem interessante e realmente dá para destacar ali que parece um rosto. No passeio, a gente viu alguns animais também, como hipopótamos e crocodilos. O passeio é feito num barquinho todo aberto, ele não tem lugares marcados, mas não vai muita gente, então eles reservam de acordo com a quantidade de pessoas que podem ficar sentadas nesse barco. Durante todo o passeio, um guia vai contando um pouco a história dessa região, do canyon e dessas outras formações que existem ali no local. Como o guia vai sem microfone, muitas vezes por causa do vento era um pouco difícil de conseguir ouvir ele claramente, até porque a gente estava bem na parte de trás do barco. Outra questão é que esse passeio ele leva em torno de 1h30 de barco. Só que a gente não visita um local muito grande. O barco ele acaba indo muito devagar, por isso que dura 1h30. Isso foi um pouco cansativo, principalmente na volta, porque eram aqueles locais que, apesar de lindos, a gente já tinha visto, era um dia quente, estava um pouco abafado. Foi um passeio que foi muito legal, é muito bonito, eu realmente recomendo, mas ele é um passeio um pouquinho cansativo. Na minha opinião, se o barco fosse um pouquinho mais rápido, não teria nada de perda e seria ainda mais interessante o passeio, principalmente para quem quer depois conhecer outras atrações ali da região. Uma coisa importante, ali no local onde você pega o barco, não tem praticamente estrutura nenhuma. Para não dizer que não tem nada, ele tem um banheiro que é bem precário, tá? Mas ele tem um banheiro. Mas não tem local para você pegar uma água, para pegar um lanche, então eles recomendam que leve pelo menos uma garrafinha de água e realmente a gente sentiu falta, a gente não levou e sentiu falta. O local mais perto para conseguir comprar alguma coisa é lá na entrada do parque, que precisa ir de carro, é alguns quilômetros, então a partir do momento que você entrou no parque, já não tem mais local para conseguir comprar alguma coisa, então leve de casa.
Então esse é um passeio que ele é muito bonito, é um passeio que realmente acho que vale a pena, mas que ele precisa de um tempo um pouco mais longo. Então se programe, se possível reserve os primeiros horários para não acabar perdendo muito tempo do seu dia e não conseguir ver outras atrações. O segundo local que nós paramos é um restaurante e ele é praticamente uma atração da rota também, que é o Potluck Boscombois, que eu não sei se é assim que se fala, mas o nome vai ficar aqui na tela. Ele é um restaurante que ele é super escondidinho, a gente só soube porque no TripAdvisor ele é um dos mais recomendados ali da região e ele é realmente maravilhoso. Esse restaurante ele funciona só pro almoço e ele é super rústico. Eu não sei nem muito bem como explicar, a gente vai colocar as imagens assim, porque é realmente muito diferente de qualquer outro local que a gente foi. Ele fica como se fosse encravado numa pedra com estacas de madeira. Todos os bancos e as mesas são feitas com toras de madeira, então não é um local com conforto, com nada do tipo, mas é um local muito bonito, é uma experiência muito legal. Eles fizeram um trabalho realmente muito interessante ali. E para coroar tudo isso, do lado do restaurante, na frente do restaurante, melhor dizendo, tem um riozinho que deixa uma paisagem maravilhosa, além de uma montanhazinha pequena logo do outro lado, um barranco pequeno, que deixa assim realmente a paisagem deslumbrante. Então almoçar olhando para aquilo tudo é muito legal. Mas principalmente a comida é maravilhosa. A gente comeu um espetinho de frango com legumes, que é feito numa churrasqueirinha de latão. Ele vem com um gostinho de carnezinha defumada, com os legumes defumados. É realmente muito gostoso a comida ali. Eles têm sobremesa também, pra nós não deu. Já foi a comida, o almoço já foi suficiente. Mas, olha, realmente vale a pena. É uma ótima atração e é um ótimo local de parada ali na rota. Aqui, ó. O restaurante é lá naquela pontinha, ó. O último local que nós paramos foi o Burgslook Potholes. Ele é um dos locais mais famosos e mais diferentes da rota panorâmica. Ao longo dos anos, a água foi formando buracos redondos nas pedras e deixou uma paisagem muito interessante. É uma formação geológica que a gente não vê em qualquer lugar. Ali é o encontro dos rios Blyde com o rio Trail, o rio Blyde, esse que dá nome ao canyon. E a estrutura do parque, ela é muito boa, foi um dos melhores locais que a gente foi em relação a turismo. Eles têm alguns locais com artesanato, tem um pequeno restaurante ali, e todo o trajeto onde a gente caminha, ele é bem sinalizado, eles têm passarelas, eles têm um bom caminho para quem é cadeirante ou quem tem dificuldade de locomoção, e para quem não tem ainda mais espaço, daí tu pode caminhar livremente pelas pedras, chegar um pouco mais perto. Mas para quem não se sente confortável caminhando pelas pedras, tem várias passarelas, ficou um local bem interessante mesmo, é muito bonito de se conhecer. Ele não é um local muito grande, não precisa de muito tempo, acho que a gente gastou em torno de 1 hora para conhecer, tirar fotos, e reservando ali 1 hora, 1 hora e meia, é mais do que o suficiente. Mas realmente ele é muito bonito e ele vale a visita. A minha única ressalva é que a gente estava saindo do parque no horário de fechamento e no momento que a gente saiu, que era o horário que o parque estaria fechando, já estava todas as lojinhas fechadas. Então a gente queria uma água, por exemplo, e não tinha local nenhum para comprar. Isso a gente achou meio ruim por ser um local que é voltado totalmente para o turismo e por ser um sábado. Então acho que não custa o parque deixar um pouquinho mais de tempo aberto ou começar a fechar as lojas realmente no horário de encerramento do parque. Então esses foram os locais que a gente conseguiu conhecer nesse dia, mas vale ressaltar também que a estrada é muito bonita. Então só de fazer essa volta pela rota, você já vai ver paisagens muito bonitas. Se a gente estivesse mais perto, se não tivesse em Neusprut, ou tivesse conseguido sair ainda mais cedo de casa, a gente teria possivelmente conseguido passar em pelo menos mais um local
durante o período da manhã. De tarde, a maioria das atrações elas não fecham muito tarde, normalmente ali por 5, 6 horas é o horário padrão de fechamento das atrações. Então, se você quer aproveitar um pouco mais a rota, tentar ver mais algum local, opte por sair mais cedo de casa para conseguir aproveitar mais o dia. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima!